Olá, nós estamos aqui no SEIBM do Vega, recebendo no nosso Saúde em Dia a presidente da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, seção Distrito Federal, doutora Thaís Pinheiro, com muito orgulho. Uma jovem dessa fazendo um trabalho brilhante para levar informações à sociedade, e aqui é um dos seus veículos. Obrigada, Thaís, pela sua presença. Obrigada, Mônica. Obrigada por essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esses temas da otorrino. Thaís, a otorrino vai de 8 a 800, né? Do zero, né? Do 0 a 800, porque ouvido, laringe, garganta, nariz, etc. e tal. A primeira pergunta, assim, bem óbvia, quais são as principais queixas desse universo? Então, a otorrino engloba vários sentidos, né? A gente fala que dos sentidos humanos, na otorrino a gente tem a audição, tem o olfato, tem a gustação. Então, a gente tem toda a parte da orelha, tudo que envolve ouvido, otites, perda de audição, a parte de equilíbrio, então tontura, perda de equilíbrio no sentido nem só de girar, mas também de não ter a segurança, zumbido, de nariz, rinite, sinusites, perda de olfato, né, qualquer tipo de obstrução nasal. Garganta, a gente tem toda essa parte da cavidade oral, sejam elas lesões ou incômodo, deglutição, então dificuldades para engolir, engasgos, entalo, às vezes um pigarro, uma sensação de que tem alguma coisa presa, rouquidão, então qualquer falha na voz, ou não só a voz rouca, mas também dificuldades para falar. Às vezes o paciente tem alguma dificuldade na entonação ou frequência de voz, ou acha que a frequência não bate, né, com o que deveria ser. Então a gente tem uma infinidade de assuntos, além disso também sono, ronco, por aí Quando vai. você fala aí, eu não sei se você em casa tem essa sensação. Eu tenho a sensação que eu tenho tudo. Necessariamente sempre vai ser uma patologia preocupante? Exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima da família que ela faz sempre como se fosse um pigarro, não é fumante. Sempre ela faz isso. Não sei se é vício, né? Isso está me chamando a atenção agora. Já sempre encontro pessoas que têm a voz assim, não sei se também já tiveram alguma doença, nunca perguntei. E você me chamou a atenção para a deglutição. Eu sempre associei a deglutição a doenças da idade bastante avançada. Faz sentido? Ou a pessoa mais jovem também pode ter problemas de deglutição, e por quê? Então, Mônica, a gente tem duas coisas. Primeiro é que esses são sintomas, e cada sintoma ele pode estar envolvido por algum tipo de doença. Então, primeiro a gente precisa saber o que está por trás desse sintoma. Então, a pessoa está com pigarro, é porque ela tem alguma patologia, alguma doença na laringe, é porque ela tem secreção do nariz saindo lá atrás, é porque tem refluxo, enfim. Então, tem que pesquisar a causa por trás disso. Então, primeiro a gente saber o que está acontecendo. E segundo, se for algo, vamos supor, fisiológico, a gente tem, por exemplo, a presbifonia, né? Então a gente sabe que com o processo de envelhecimento a gente pode ter um pouco de rouquidão, a voz pode ir mudando, mas primeiro ficar mais fraca. Só que primeiro a gente precisa saber se isso é por conta do envelhecimento, excluir todas as outras causas. E segundo, é que a gente tem que mudar o nosso foco de atenção, não para tratar só dos problemas. Então a gente pode melhorar a qualidade de vida, a gente pode melhorar o envelhecimento. Mesmo que não seja um tumor. Mesmo que não seja uma doença, seja um processo fisiológico do envelhecimento, a gente tem como melhorar, trazer qualidade de vida. Então as pessoas às vezes têm uma presbifonia intensa, uma rouquidão intensa que está prejudicando no dia a dia, na conversa, ou enfim, no trabalho. A gente tem como fazer tratamento, seja ele clínico, seja com terapia, seja até com procedimentos, às vezes, cirúrgicos, e a gente traz uma melhoria da voz. Em relação, por exemplo, à deglutição, que a gente, né, que você tocou no assunto, a gente tem realmente a presbifagia.
Ou seja, o problema de deglutição ocasionado pelo processo de envelhecimento. Mas isso não quer dizer que tem que acontecer e também não pode estar trazendo risco para o paciente. Então, se essa alteração na deglutição traz algum prejuízo, traz algum risco de um engasgo maior, ou seja, do alimento, em vez de ir para o esôfago e todo, né, o caminho da digestão, ele está indo para o lugar errado, ele está entrando na laringe e às vezes até pode estar indo que a gente até até o pulmão. brinca e fala, entrou pelo lugar errado. Exatamente. Exatamente, porque, por exemplo, a laringe, a nossa garganta, ela é primordialmente um órgão de proteção. Então, a gente, com a garganta, respira, fala, mas ela é primordialmente um órgão para nos proteger, ou seja, para que o alimento, a saliva, seja conduzido, então, para o lugar correto, que é para o esôfago, e não entre de forma alguma na via respiratória, não entre na traqueia nem no pulmão. E existem pacientes, por exemplo, que podem ter isso de uma forma até silenciosa. Então, a sensibilidade vai ficando prejudicada. Às vezes começa com uma coceirinha na garganta quando está tomando água, quando está comendo. Às vezes um pigarro, por exemplo, quando está se alimentando e ninguém dá bola para isso, acha que é normal. Então, está tomando alguma coisa e aí tá aquele pigarrinho, isso já é um sinal de que pode estar indo para o lugar errado. Ou tosse, né? Então, a pessoa toma líquido ou come alguma coisa e começa a tossir. Ou às vezes fica com uma alteração na voz. A pessoa também toma, por exemplo, um copo de água e a voz fica um pouquinho rouca. Eu me lembrei de um monte de Exato. gente que é normal. Exato. Uma situação que eu tenho presenciado, pode até ser coincidentemente, umas 3 ou 4 pessoas na última semana eu vi, todas se queixam de um problema no ouvido. Na minha academia tem problema seríssimo, desesperador, de um zumbido. Ele diz que quase fica louco. Assim. E um amigo meu trabalhando lá em casa, eu abri a torneira, ele falou, toda vez que abre água, a água amplifica no meu ouvido. Eu falei, sim, mas se eu bater na panela, não, é a água. É um alerta para a audição? Também é um sintoma. Então, assim, tem que também procurar um auxílio médico para investigar o que está por trás disso. Então, o zumbido, né, como a gente conversou sobre tosse, sobre outra coisa, ele é um sintoma. O que está por trás desse zumbido? Nada de colocar álcool, porque o pessoal tem essa mania, né? Não. Coloca álcool e sai alguma coisa. A gente, na verdade, não deve introduzir nada no ouvido. Nem cotonete. Nem hastes flexíveis de algodão. Como é que muito menos outras coisas. Minha grande questão é essa. Então, assim, só limpa por fora? Só por fora. O ouvido ele é autolimpante. A gente tem uma produção ali de cera e ela vai saindo, tá? E a gente limpa só por fora. Então, o que a gente deve fazer é secar até onde o dedo alcança, sem introduzir absolutamente nada. Quando a gente introduz, além da gente dificultar esse processo da saída da cera, pode machucar. Isso, a gente acaba empurrando, pode machucar o ouvido e ainda tem risco de perfuração. E isso realmente acontece. A gente de vez em quando pega paciente que manipulou ali, que acabou perfurando o tímpano. Você disse no começo umas 2 vezes que fatores como obesidade, acho que cigarro, quer dizer, até na questão do otorrino, da especialidade, a obesidade afeta também. Então, a obesidade acaba afetando. A obesidade hoje em dia é considerada uma doença, né? Então, assim como a gente tem tratamento para diabetes, tratamento para pressão alta, o sobrepeso também por alterações metabólicas no corpo todo, ele leva a uma série de doenças, né? E na área da otorrino, o que chama mais atenção na obesidade, acho que seria na parte de ronco e apneia do sono. Que é perigoso. E às vezes acontece também de uma forma que a pessoa vai levando, às vezes tem uma sonolência durante o dia, acorda com sono, acorda com dor de cabeça, mas acha que isso é normal, acha que é estresse, e na verdade por trás disso tem uma noite de sono de extrema, né, qualidade ruim, com apneia do sono, às vezes com queda de saturação de oxigênio, levando todas as alterações. Porque também engorda. Tudo engorda, a gente pode ter um acúmulo de tecido adiposo, né, de gordura, inclusive na região ali perto da garganta. Então, tudo isso aumenta a chance de ter ronco e apneia, e para quem já tem, isso pode piorar. Gente,
Os sinais são, como o nome diz, são um alerta para você procurar um especialista. E o especialista que seja da sociedade da área, né? Porque garante a você que ele tem o título de especialista. Isso, né? a gente tem. Na otorrina a gente tem né, todo por trás esse trabalho de tanto do ensino quanto também do acompanhamento, né? E isso é importante para o paciente, né? Sim. E também não ficar simplesmente achando que aquilo ali está dentro do normal, né? Esse era o recado. O que você quer dizer para quem está nos vendo? Para quem tem um sintoma, se isso, né, incomoda, primeiro, tem que ver o que é a causa. Encontrando a causa, a gente tem como melhorar. Né? Então, a gente não pode simplesmente achar que aquilo é normal. Tem uma lesão aqui na língua e vai passar. Não. Tá? Então, a gente tem mais ou menos ali aquelas 2 semanas que aquilo tem que passar. Né? Então, se o sintoma está com mais de 2 semanas, seja ele rouquidão, seja uma lesão na língua, na boca, né? Uma questão de audição, não tem nem que esperar 2 semanas. Então, a pessoa sentiu que a audição piorou, sentiu que está com o ouvido tampado, tem que imediatamente procurar um auxílio, porque a precocidade no tratamento leva também a uma maior chance de cura. E aí você fala em cura, para finalizar, eu tenho ouvido falar muito em câncer de laringe. Antigamente não me lembro de ouvir. Mas é um câncer que não está tão longe assim das pessoas, né? Infelizmente não, Mônica. Então, assim, tanto de laringe quanto de boca, de né, garganta, e não tem idade. A gente está tendo pacientes com 30 e poucos anos, com lesões na língua, na boca, e quando vai ver é um câncer, inclusive agressivo. Então, antigamente a gente tinha como principal pessoa propensa a ter o câncer aquele paciente que fuma, né? Fuma ou fumava, ou uso de bebida alcoólica. Hoje em dia a gente tem outros fatores de risco, como por exemplo até o HPV, né, o vírus papiloma humano, que aumenta então a chance, né, de um câncer, e o câncer pode acontecer absolutamente em qualquer idade. Então a gente não pode deixar passar, não é porque é jovem, que não fuma, que não pode ser. Então a gente sempre tem que procurar a causa. Na laringe, quais são os sintomas, por exemplo? Toda doença de laringe vai ter os mesmos sintomas. Por isso que a gente precisa ver. A gente precisa fazer o exame da laringe. É tosse, pigarro? Então a gente pode ter alteração na voz, rouquidão ou qualquer alteração na voz. A gente pode ter tosse, pode ter pigarro, pode ter dor ao engolir, pode ter algum desconforto ou entalo para engolir, pode ter caroço no pescoço. Então, qualquer lesão na laringe, seja ela uma inflamação, por exemplo, uma gripe, né? Sim. Vai levar aos mesmos sintomas. Então, o que a gente diferencia? Passou de 2 semanas, tem que fazer a videolaringoscopia, tem que fazer o exame da laringe, que é com uma câmera, a gente introduz, né, uma câmera ali pela boca, não dói, é um exame super rápido, feito no consultório médico, e a gente consegue visualizar todas as estruturas e saber a causa daquele sintoma. E aquela pessoa que deixou de fumar há 5 anos, ela ainda continua sob o fator de risco? Sim, sempre. E como eu falei, não só hoje em dia o cigarro, né, tá como um prevalente, ainda continua sendo o principal fator de risco. Mas tem outros. Mas existem outras causas. Então a gente sempre precisa investigar e precisa tratar o mais precocemente possível. Gente, não achar que é normal. A gente não pode acostumar, eu respiro mal toda a vida, eu sou rouca a vida toda. Não. Não é porque é assim que a gente precisa continuar. A gente precisa melhorar a qualidade de vida, a gente precisa entender o que acontece no nosso corpo, né? E cuidar. Gente, muito, muito importante. Thaisa, eu adorei. Muito obrigada por as informações. E a gente está aqui, tentando que a saúde fique em dia. Muito obrigada.